livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Quarta-feira, 6 de novembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, no canal da Rede TVT. Entra lá, deixa um comentário pra gente, mande pergunta, manda sua opinião. Não esquece de dar like no nosso vídeo. Vamos às notícias. Fiasco no leilão do pré-sal. 2 blocos não tiveram nenhum interessado, ou seja, não receberam nenhuma proposta. E o fracasso só não foi maior porque a Petrobras arrematou os outros 2 blocos do total de 4. Num deles se associou aos chineses, que ficaram com apenas 10%. O outro, a Petrobras arrematou sozinha. Foram arrecadados quase 70 bilhões de reais. A estimativa era de pelo menos 106 bilhões de reais. 1 em cada 4 brasileiros sobrevive com renda menor do que R$ 420 por mês. De acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, 13 milhões e meio de pessoas vivem abaixo da linha de extrema pobreza, o maior índice desde 2012. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou um pedido da Polícia Federal de prisão preventiva da ex-presidenta Dilma Rousseff. Esse pedido, que faz parte da operação que investiga repasse de dinheiro para políticos do MDB, veio à tona ontem, depois que a Polícia Federal fez uma série de buscas e apreensões. Em nota divulgada à imprensa, Dilma Rousseff disse que o pedido de prisão, abre aspas, revela o esforço inconsequente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no afã de perseguir adversários políticos. Sobretudo, torna visível e palpável o abuso de autoridade. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Thalita, e acho que o que você chamou de fiasco na abertura é um sucesso para o Brasil, porque pelo menos, por várias razões que eu vou tentar analisar aqui, nós deixamos de perder, não é que nós ganhemos, porque nós já tínhamos essas áreas, nós deixamos de perder uma riqueza imensa. Primeiro, eu queria destacar que esse não é um leilão comum de petróleo. Não se trata de uma área onde há perspectivas de encontrar petróleo e há testes realizados comprovando a ocorrência. Não, essa é uma área que já foi delimitada, a sua comercialidade já foi declarada no final de 2014, no ano de 2015. Então, as reservas que estão ali estão mais do que dimensionadas. Como é que essa área surgiu? Quando em 2010... o governo Lula fez a capitalização da Petrobras, para integralizar o aumento de capital, ele entregou à Petrobras estas áreas chamadas de cessão onerosa, onde estimava-se, naquele momento, houvesse 5 bilhões de barris. Então, esse valor foi adicionado ao capital da Petrobras como um ativo e o governo, em troca disso, aumentou sua participação acionária. Só que a exploração desse campo, que na época ainda era chamado de Florim, não de Búzios, e outras áreas ali, o sul de Ara, o entorno de Tupi, que hoje ganharam outros nomes, foram revelando progressivamente depósitos de petróleo muito maiores do que aqueles que tinham sido estimados inicialmente. Inclusive, essa área de Florim, que virou o campo de Búzios, ela é maior do ponto de vista dos depósitos de petróleo, do que o próprio megacampo de Libra, que foi tão saudado na ocasião. Muito bem. O que aconteceu? O governo poderia ter estendido, mediante negociação, a exploração desses excedentes para a Petrobras. Não quis. A Petrobras pagaria o governo com uma parcela de óleo a ser determinada na extração do que passasse de 5 bilhões de barris, que era o contrato original. O governo quis tomar de volta esse valor e, para isso, ele teve que indenizar a Petrobras de direitos e investimentos que ela tinha feito. Daí que desse leilão já havia uma conta fixa a ser retirada, 36 bilhões de reais,
competiria ao governo pagar pela indenização dos gastos havidos pela Petrobras e dos direitos que ela tinha sobre a exploração desses campos. Foi essa a condição que o Tribunal de Contas impôs para permitir o leilão. O governo, então, colocou as áreas em leilão sabendo que teria esses 36 bilhões a pagar para a Petrobras. Só que a área é muito grande. O que se esperava teria 5 bilhões de barris, pode ter, afinal, algo em torno de 25 bilhões de barris, um pouco menos, talvez. E era nisso que o governo apostava para arrecadar os tais 106,5 bilhões de reais. Muito bem. O Brasil, claro, depois que passou a ter um governo neoliberal, etc. e tal, seria uma vedete, um imã, atraindo com seu magnetismo neoliberal os capitais estrangeiros. E o que se viu foi justamente o contrário. Não houve atração de capital. Quem veio foram apenas 2 chinesas, assim mesmo com uma participação ínfima no campo de Búzios, que é bilhete premiado, que não tem risco nenhum. Eles vieram, vão aportar uma quantidade de dólares aí que não chega a 1,5 bilhão no pagamento desses bônus, que não é nada, e o resto fugiu. Fugiu por 3 questões, basicamente. A primeira é que o senhor Jair Bolsonaro, durante esses 10 meses de governo, desgastou ao extremo a nossa capacidade de ter credibilidade perante o mundo. O Brasil não é um país mais seguro para investir pela razão de que tem um governo que não desperta credibilidade no mercado internacional. Em segundo lugar, havia dificuldades no acerto entre quem viesse e a Petrobras pelos investimentos realizados nos campos. A Petrobras tinha investido muito e investiu muito bem, há vários poços já explorando petróleo naquela região, e isso teria que haver uma combinação com as empresas, isto é, além do dinheiro dos bônus de assinatura, que foi calculado lá em cima, e eu vou chegar nesse ponto depois, nós teríamos, para o investidor estrangeiro, a dificuldade de acerto com a Petrobras do ponto de vista contábil pelos investimentos. Terceiro motivo desse fracasso. O governo marcou o leilão e não teve a sensibilidade de ver que esta semana foi anunciada o IPO, a abertura de capital da Aramco. A Aramco é a estatal de petróleo da Arábia Saudita e é a 2ª companhia mais lucrativa do mundo. Tem um lucro anual de 111 bilhões de dólares e estava colocando ações na venda. Ora, se eu sou investidor, isso é muito atraente para mim, porque ninguém duvida que na Arábia Saudita o petróleo seja quase, aliás, muito mais comum do que água. Então, isso favoreceu decisões de investimento, ou pelo menos precauções de investimento para investir na abertura de capital da Aramco e tornou menos atrativo o leilão de petróleo. Mas isso embute, apesar de ter sido uma boa notícia, não ter sido capturada pelas empresas estrangeiras a reserva de petróleo daquela região, isso embute um problema muito sério e que é danoso para o país. Você está vendo nesse quadro ali que tem um númerozinho, 23, alguma coisa, que é o excedente de petróleo. Como é que funciona esse regime de partilha? Tira-se o petróleo, desconta-se do valor desse petróleo retirado o custo de produção e a remuneração do operador. Então, quanto se gastou, isso inclui o investimento, inclui o equipamento, inclui o afretamento de navios, inclui o afretamento de plataformas, e tira-se esse valor e do restante entrega-se ao governo brasileiro uma parcela, que são aqueles 23%. Para que você tenha uma ideia, quando nós fizemos o leilão de Libra, a parcela a ser entregue para o governo era de 42%. Isso faz uma diferença muito grande, porque você imagina, o petróleo do pré-sal, ele tem um custo de extração hoje na faixa de 8 e pouco dólares por barril. Ele é muito mais barato que a média do custo de extração nacional, que anda na faixa dos 13 dólares por barril. Por que ele é mais barato? Porque são poços que extraem 20, 25, 35, até 40 mil barris de petróleo por dia. Então, o custo desse petróleo se reduz enormemente. Então, este campo, por exemplo, de Libra,
de Búzios, ele tem hoje uma estimativa em torno de 10 bilhões de barris. Se você considerar que o petróleo está custando $60 o barril, petróleo cru está custando $60 o barril, e ele tem um custo de extração de 10 dólares por barril, há um lucro líquido em cada barril de $50. É só você imaginar o que é uma percentagem de 20% a menos em 5 bilhões de barris que valem cada um $50 líquidos. Então, é muito dinheiro. Se você imaginar, são $10 por barril, 5 bilhões de barris serão, se eu não me engano, 500 bilhões de dólares. É isso o prejuízo que o país tem com estes valores de excedente fixados tão baixos, como o governo teve que fixar, para tornar atraente a entrada de exploradores estrangeiros no Brasil. Só que esses exploradores externos, eles não têm planos de se reporem, de repor o seu investimento num prazo demorado. Eles querem chegar e ganhar dinheiro rápido, porque é assim que se ganha dinheiro no mundo hoje. Então, esse é o lado ruim da história. A longo prazo, o Brasil vai ganhar muito menos, porque o lucro vai corresponder à Petrobras, embora no lucro da Petrobras o governo brasileiro tenha uma participação na faixa de 50 e poucos por cento, mas 40 e poucos por cento vão para os acionistas privados da Petrobras em cima desse excedente, do excedente nobre. Fernando, agradeço pela aula que você deu para a gente agora sobre petróleo, sobre o que se trata, então, esse leilão realizado hoje. Agradeço demais. Ô, Thalita, sabe o que é? Eu não sou engenheiro, nem sou especialista, não. Só que esse petróleo é meu, é seu, é nosso. Então a gente tem que entender, porque senão vão nos roubar mais do que já nos roubam. É um dever do jornalista brasileiro hoje entender isso, para não chegar numa entrevista coletiva ali depois e ficar saudando, porque são 70 bilhões de reais. Meu Deus, o dinheiro nesse negócio, nesse mundo do petróleo, 70 bilhões, e aliás vai ser usado para isso, para tapar a cárie do dente. Porque o valor que o governo arrecadou, os 70 bilhões, vão ser descontados os 36 bilhões da Petrobras, dos 34, 35 restantes vão ser divididos com 15% para os estados, 15% para os municípios, 3% para o estado do Rio de Janeiro, que se confronta com isso, e esse dinheiro vai para amortização de dívidas, vai para tapar o buraco da cárie das finanças brasileiras. Como numa casa, alguém pega o seu patrimônio e vende para cobrir a despesa do dia a dia. Então não tem nada de positivo nisso aí, é um desperdício de um recurso magnífico que a natureza nos deu e que seria, imagine só você, um baita investimento que se poderia fazer em educação, em melhoria dos sistemas sanitários, em melhoria dos sistemas de saúde, porque 70 bilhões, aí nesse caso, é muito dinheiro. E no petróleo é nada. Sim, é uma análise que a gente de fato não viu na grande imprensa hoje, que só comemorava os 70 bilhões conquistados. Fernando, obrigada, um grande beijo para você. Obrigado para você também. Até mais. Olha só, estreou na TVT essa semana a série Futebol no Mundo, que vai ao ar às 8h15 da noite, de segunda a sexta-feira. O episódio de hoje é sobre futebol na Inglaterra, que é berço desse esporte. Vamos conhecer o antigo árbitro da Premier League e aprender sobre a história do futebol, as regras e o trabalho de arbitragem do Sheffield Club. Dá uma olhada. 从手写的足球规则，到创立国际组织，系统化制定规则，再到球迷、从业者、俱乐部全民参与并影响规则的更新和改进，在足球点燃全球运动激情的历程中，英国以其标准化结构和系统的竞技体系，贡献了现代足球最精华的部分——规则。 Como você reparou, é uma produção chinesa. Então não perca hoje às 8h15 da noite, Futebol no Mundo. Bom, para todos, faz agora um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a reforma administrativa, que deve ser apresentado ao Congresso pelo governo Bolsonaro nos próximos dias. Estão previstas mudanças como a possibilidade de congelar concursos públicos, reduzir jornada e salários de servidores. Pois é, fica por aí, a gente já explica tudo. Até já.
Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Vou pegar aqui uns comentários. Olá, podem entrar. Boa tarde. Boa tarde. Clóvis Como ou Vinícius? Clóvis. Clóvis, prazer. Thalita, tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo. Olá. Clóvis, pode se sentar. Vinícius. Prazer, Thalita. Pode se sentar aqui. Pessoal, é o seguinte, eu peguei algumas informações que foram já divulgadas em coletivas, em falas dos ministros, em relação a essa reforma administrativa. Então, tem alguns pontos, e daí eu vou chamando para a gente discutir eles, tá bom? É basicamente isso. Será que a nossa colinha é a mesma, não? Deixa eu pegar. Eu relacionei 20 coisas que foram Nossa, faladas. 20? Não tenho tantas assim, não. Contratados pelo regime CLT, somente período de 10 anos poderão conquistar estabilidade. Isso. Salário inicial reduzido para que fiquem mais próximos aos praticados pelo setor privado. Regras alteradas para promoção de cargos e funções. Aumentando o período entre ingresso no serviço público e o topo da carreira. Servidor público filiado a partido político não terá Direito à polêmica estabilidade. Isso. Peraí, deixa eu pegar aqui o restante. Bom, o texto permite também que o presidente altere a estrutura do Poder Executivo e pode até extinguir órgãos e ministérios. Isso também vai fazer parte dessa reforma. E é isso. Esses são os pontos que eu tenho. Então, coisas adicionais que andaram falando. Código de conduta para o funcionalismo. Código de conduta. Ampliar terceirização. Ampliar a terceirização. Contratações temporárias. Tá bom, já estamos voltando. Ingresso. Bom, para todos de volta ao vivo, o governo Bolsonaro entregou ontem ao Congresso um pacote com 3 propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, a PEC da Emergência Fiscal e a PEC dos Fundos Públicos. O Plano Mais Brasil pretende ajustar as contas públicas, tanto da União quanto dos estados e municípios. O governo deve anunciar ainda a PEC da Reforma Administrativa, que vai remodelar o serviço público com possibilidade de temporariamente congelar concursos públicos, reduzir jornada e salários de servidores e proibir reajuste real do salário mínimo. Para entendermos quais os impactos que essa reforma administrativa especialmente traz para a carreira pública, estamos com o professor Clóvis Bueno de Azevedo, do Departamento de Gestão Pública, Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e Vinícius Ruiz Albino de Freitas, que é professor de Economia da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Eu agradeço. A gente estava até aqui comentando no intervalo, algumas declarações já foram feitas na imprensa por ministros, comentando do que se trata essa reforma administrativa, que provavelmente vai ser apresentada na próxima semana. Eu reuni alguns desses pontos e a gente vai conversar um pouco sobre eles. Então, assim, uma das medidas, uma das propostas que já foi apresentada é que os novos servidores deverão ser contratados pelo regime CLT. E somente após um período de 10 anos poderão conquistar a estabilidade. Isso significa o fim dos concursos públicos? Como que vocês interpretam isso especialmente? Começamos com Clóvis? Vamos lá. Tá bom. Não, na verdade seria contratar ainda por concurso público, mas pelo regime jurídico seletista. Entendi. Né? Agora, pelo menos no caso do governo federal, isso implicaria rever a regra do regime jurídico único que voltou a valer de 2008 para cá. Né? É uma decisão complexa e difícil, não é tão simples fazer esta alteração. Isso suscitou muito debate de 88 para frente, não é tão tranquilo fazer essa aprovação. Né? Eu já ouvi falando, inclusive, que pode se tratar de algo inconstitucional. É de fato ou não? Não, se tirar a regra do regime jurídico único da Constituição, pode-se entender que seja constitucional. Entendi. Mas ainda assim há um debate, porque há quem entenda que quando se fala em regime jurídico dos servidores públicos, tem de ser o regime estatutário. Então tem espaço para discussão, inclusive no Supremo, em seguida. Em questão a encerramento de concursos públicos, o próprio governo coloca que isso não vai acontecer.
Mas Já declarou antes que isso estamos não... trabalhando com conjecturas. com todas as possibilidades. Qual o impacto para o trabalhador, de repente, para o servidor que vai ser contratado agora num regime CLT e não mais com essa estabilidade? Porque muita gente entra no serviço público contando com essa possibilidade de ser um trabalho mais estável, que você vai ficar por muitos anos lá. Agora muda toda a configuração, você mexendo nisso, nesse ponto especialmente. Então, na verdade, a decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já faz um bom tempo, que embora não exista a estabilidade em sentido estrito para o seletista, não significa dizer que a dispensa possa se fazer sem a motivação dessa dispensa. Então, precisa haver um motivo, esse motivo precisa ser demonstrado, ele precisa ser justificado, precisa ser comprovado, né? Isso é o princípio da motivação, que embora não esteja explícito na Constituição Federal, ele é decorrente dos princípios que estão ali postos. Sim. Né? Vocês acham positiva essa mudança, a princípio, ou não? Olha, não é uma questão simples. Eu, pensando que, e trabalhando com essa ideia de que vai ser aprovado, não é tão simples assim claro. aprovar, mas a partir daí você pode criar duas classes dentro do funcionalismo, uma do pessoal que tem estabilidade e do pessoal que não tem estabilidade. Eu vejo isso como um problema. Porque só vai valer, inclusive, para quem problema. ingressar a partir de agora. Todos os outros mantêm a estabilidade. E mantém o regime estatutário também. Tá. Eu acho que pode criar ali... Eu acho assim, mais ou menos na direção do que ele está falando. Haver duas pessoas ou dois conjuntos de pessoas fazendo as mesmas funções na mesma organização sob regimes jurídicos diferentes, isto é ruim com toda certeza. Entendi. Sim. Se a ideia fosse todos deixassem de ser estatutários para passarem a ser todos eles seletistas, haveria vantagens e desvantagens. Precisa fazer o tempero para ver o saldo qual que é. Mas, de todo modo, regimes diferentes simultâneos é ruim. Que são regras distintas, vantagens distintas, direitos distintos, remunerações distintas. O regime seletista é o mesmo para os trabalhadores do Brasil inteiro. Sim. O estatutário é específico para os funcionários públicos de carreira. Então, dois regimes simultâneos é ruim. Isto não é bom. Sim. Quando você fala sobre esse estatuto, o que é exatamente esse estatuto? O estatuto é o nome que a gente dá para as legislações que regulam o trabalho dos funcionários públicos que estão submetidos a uma lei específica que a gente chama estatuto. Tem a CLT, que é a lei para o regime geral de trabalho, e o estatuto que é específico para os funcionários públicos, ou seja, os trabalhadores do Estado. Entendi. Por isso que quando você diz não adianta mexer na Constituição se um estatuto ali vai entrar em conflito com isso, pode acontecer. Não, é que a Constituição de 88 estabeleceu que deveria ser o mesmo regime para todos os trabalhadores. Sim. Em face disso, o governo federal, já em seguida no governo Collor em 90, fez com que todos os trabalhadores de autarquias e fundações e da administração direta se tornassem todos eles estatutários, submetidos à mesma lei. Os das empresas estatais permanecem como seletistas. Mas todos os demais são estatutários desde então, de todas as autarquias, sim, todas as fundações e todos os órgãos da administração direta do Estado. Para contratar funcionários, servidores pelo regime da seletista, precisa tirar a obrigação do regime jurídico único que está na Constituição. Foi, sim, tirada em 98 e o Supremo mandou devolver 10 anos depois. Puxa. Lembrando que a gente está em âmbito federal. A proposta, sim, não abarca municípios e estados. Sim. Inicialmente não abarca. Princípio. Próximo ponto, vamos lá. Os salários iniciais serão reduzidos para que fiquem mais próximos aos praticados pelo setor privado. O que significa uma alteração como essa? Agora vamos com o Vinícius primeiro. Bom, você tem, para algumas carreiras, uma disparidade. Sim. Setor privado e o público. Mas não vejo um problema de se iniciar com um salário mais alto para cargos que exijam uma formação, um nível mais alto. Então, é difícil falar de forma geral, generalizando. Agora, quando se fala nesse comparativo, num ambiente de trabalho tão precarizado como a gente tem, com possibilidades de precariedade, de precarizar ainda mais, não é um rebaixamento de salários a nível
Então, né, você tem a visão de que, a partir de um momento, o funcionário público atinge o teto depois de 8 anos, 10 anos. Sim. E a partir dali, ele não tem mais motivação. Esse é um argumento utilizado pelo governo. Entendi. Né, de que ele não tem mais motivação. E que a partir de então, começaria com um salário menor, mas haveria uma progressão na carreira que motivaria o funcionário a trabalhar. Não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. E relacionado a essa questão, há uma entrevista de um procurador, eu não vou me lembrar o nome agora, que falou que o salário de R$24 mil é um salário baixo. Isso causa, não é, um frisson aí, por quê? Porque você tem um país de renda baixa. Sim. Nosso país é um país de renda baixa. Então, na média. Né? Então, você tem esses discursos, essas visões também, né, que me leva a uma questão relacionada ao peso do funcionalismo. Né? Comparando com países da OCDE, proporcionalmente à população, o Brasil não está entre os países que mais têm funcionários públicos. Em âmbito federal, estadual, municipal, se comparando com países da OCDE, os países mais ricos do mundo, países como, além do México, entre outros países. Sim. Né? E eu acredito que o problema está na focalização. Né? Você tem, em alguns setores do funcionalismo, né, muita gente ganhando salários muito altos. Sim. E em outros setores, como saúde e educação, menos gente ou, né, a falta aí de funcionários que têm um salário menor. Sim. Né? Essa é uma discussão, esse Claro. é um debate colocado também. Tá, eu faria as seguintes ponderações. Uma, que o mercado não é necessariamente o melhor parâmetro para estabelecer o que é um salário adequado. Sim. Né? Então, estar de acordo com o mercado não significa que o salário esteja no seu nível correto. Exatamente, Há pessoas no claro. setor público que ganham mais que o mercado e devem ganhar mais que o mercado, mesmo que o mercado paga muito mal. Sim. Embora também haja pessoas que ganham muito mais que o mercado e aí não é justo porque o salário do funcionalismo é pago com os impostos de todos os brasileiros. Então, precisa tomar cuidado com essa comparação. A outra é profundamente heterogêneo. Os funcionários federais ganham mais ou menos 80% a 90% a mais do que a média do mercado. Os estaduais ganham 30% e dos municípios a mesma coisa. Mas isto é a média, são 5 mil e tantos municípios, 20 e poucos estados. Então essa comparação, na verdade, precisaria ser grupo por grupo, cargo por cargo. Há uma diferença muito grande também entre executivo, legislativo e judiciário. Sim. O legislativo e o judiciário ganham muito mais do que o executivo. Então também precisaria discriminar uma coisa da outra. Nisso falou uma coisa super importante. Se a gente olhar para a quantidade de funcionários públicos brasileiros, está bem abaixo da média mundial, inclusive de países semelhantes aos nossos. Isso é muito interessante, Né? porque a gente sempre ouve falar sobre essa máquina tem pública. servidores demais. que É um não discurso de que vai fato. ser utilizado por quem é a favor Sim, claro. dessa reforma. O atual governo Seja quando é a se favor. compara com o tamanho da nossa população economicamente ativa, sendo quando se compara com o tamanho da população brasileira, nós temos menos funcionários, até mesmo do que os países como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, que fizeram um movimento grande de diminuição do Estado. E que são bem menores. Né? Mas eu digo em termos proporcionais. Sim, entendi. Quando a gente vê o custo da máquina, aí também precisa fazer essa distinção. Uma coisa é o custo da máquina federal, outra da estadual, outra da municipal. E ainda há carreiras que ganham mais do que é razoável, sem dúvida, mas há muitas outras que ganham menos do que o razoável. Claro. Agora, me parece uma reforma bastante profunda e que vai implicar em muita mudança que precisa ser estudada e analisada e que não vai ser em pouco tempo que isso vai acontecer. Eles estão falando numa aprovação nesse começo de 2020, pelo menos no primeiro semestre de 2020, vocês acreditam que isso vai acontecer? Eu não vejo a menor possibilidade disso ser equacionado em 2, 3 meses. Mesmo com uma maioria no Congresso a favor dessa proposta? A reforma da administração do governo Fernando Henrique, que foi aprovada em 98, demorou
3 anos para ser debatida. Mesmo? Puxa. O Bresser Pereira, então ministro, a formulou no começo de 95, ela foi ser aprovada em outubro de 98. Puxa vida. Demorou quase 4 anos. Vamos para o próximo ponto, então. Serão alteradas as regras para a promoção de cargos e funções, aumentando o período entre o ingresso no serviço público e o topo da carreira. Mas é um pouco daquilo que você comentou, até por conta do salário, se você aumenta esse período, os aumentos são escalonados de uma forma mais ampla. Quem defende a reforma traz essa visão. Olha, em algum momento... esse teto não vai ser com 5 anos do funcionalismo, com 10 anos do funcionalismo. Esse teto vai ser ao longo da carreira para motivar. Bem a versão mercadológica. Sim. É bem essa a ideia. Mas é difícil fazer a comparação. Não é a mesma coisa. Sim. Professor Clóvis? Há algumas carreiras cujos salários iniciais são mais altos do que o necessário. O que eu estou chamando de necessário? Primeiro, o quão atrativo o salário precisa ser para que as pessoas se inscrevam nos concursos. Há carreiras cujos salários iniciais são 15, 16, 17, 18, 20 mil reais. Poderia ser não muito menos, mas pode ser um pouco menos. Claro. Né? Um exemplo, uma carreira de gestor que no governo federal o salário inicial é 17, 18 mil reais, qualquer coisa do gênero. Na Prefeitura de São Paulo, 9 mil. 200 vagas oferecidas, 20 mil pessoas inscritas. Puxa. Então, há algumas carreiras cujos salários podem ser um pouco menores e com isso também uma amplitude maior entre o salário inicial e o salário final da carreira. Sim. Isso é razoável, não é um absurdo. As iniciais do judiciário normalmente são... os salários iniciais são bem altos. Sim. Né? Ter a possibilidade de juízes diminuir. Também são bem altos. Próximo, servidor público filiado a partido político não terá direito à estabilidade no emprego. Esse está gerando uma polêmica enorme. É inconstitucional. Não, é um cidadão, como qualquer outra pessoa. Eu pensaria, de saída, não vejo como sustentar a constitucionalidade disso. Sim. A par disto, é uma maluquice. O que, obviamente, não pode é que qualquer agente público, inclusive os agentes políticos, se valham das suas filiações partidárias para desviar das suas obrigações. Sim. Né? Agora, a outra questão ainda é como é que se vai controlar isso? O cidadão vai assinar um termo dizendo que ele não é filiado. E quem já é E quem já é, como público, é que fica? Né? Sim. É uma ideia maluca. Eu ouvi muitos comentários em relação mesmo em relação às PECs que foram apresentadas ontem, que são inseridos pontos polêmicos que serão facilmente descartados, mas que é para criar essa comoção, para até que outros assuntos fiquem mais encobertos. Colocam-se alguns bodes na Isso. sala, depois eles são retirados. Eu acho que este é um deles, se isto vier a ser posto. Né? É Sim. uma estratégia deste governo, não só para as questões relacionadas às reformas administrativas, econômicas, mas o governo vem utilizando essa estratégia. Né? Mudando um pouco de assunto, se me permitem aqui, Claro. mas o Eduardo Bolsonaro fala em retomar o AI-5. E ele fala isso bem no momento em que há discussão, a imprensa em cima da fita, da gravação e do depoimento do porteiro. Sim. Do condomínio do presidente da República. Então, São as tais cortinas de fumaça aqui. eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Não tenho segurança em aprovar, em confirmar que é uma estratégia pensada sempre. Sim. Mas que faz parte da estratégia do governo, porque aí redes sociais, imprensa, divide o foco. Sim, claro. E, são para criar essa polêmica e deixar outras questões de lado. Hoje houve um leilão extremamente importante para a economia brasileira e o quanto se discutiu isso nas semanas anteriores. Sim. Falamos da gravação, falamos do AI-5. De fato, pois é. Voltando para mais um ponto, deixa eu pegar aqui. O texto, essa é uma questão que não tem a ver diretamente com os servidores, mas o texto deve permitir ao presidente alterar por decreto a estrutura do Poder Executivo e até extinguir órgãos e ministérios. É algo
É algo para se preocupar em relação à facilidade de se mexer no poder executivo e extinguir órgãos? Foi feito, né? Ele já fez, no começo do mandato só foram vários os decretos, né? Ele estava comandando por decreto. Ministérios extintos, né? Como Sim. Né, Ministério do Esporte, entre outros. Sim. Na verdade, o que se tem, essa é uma longa e complexa discussão. Na verdade, eu vou deixar para o próximo bloco, então espera aí que a gente já vai retomar isso. A gente vai voltar a falar sobre um mega leilão de 4 áreas de petróleo na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro, que arrecadou apenas 2/3 do total esperado. A área de Búzios, a mais cobiçada, teve só uma oferta, feita por um consórcio formado pela Petrobras e 2 chinesas. A segunda área de maior interesse, a de Itaipu, ficou com a Petrobras, que foi a única interessada. Sépia e Atapu ficaram sem ofertas. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com Rodrigo Leão, que é diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, Zé Eduardo Dutra, o INEP, e pesquisador visitante da Universidade Federal da Bahia. Olá, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos com ele por telefone, me ouve, tudo perfeito? Sim, te ouço bem. Aqui. Rodrigo, espera que eu não estou ouvindo o seu áudio. Você está me ouvindo perfeitamente? Eu te ouço bem. Para mim está um pouquinho baixinho. Rodrigo, a gente conversou aqui, inclusive com o Fernando Brito agora há pouco, jornalista, e a parte da imprensa está chamando de sucesso, porque foram arrecadados 70 bilhões, parte fala no fiasco que foi, mas de qualquer forma, para o Brasil parece que não foi tão ruim assim. Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu? Olha, eu também tenho opinião que o leilão não foi ruim para o país. A gente tinha, eu acho que primeiro, havia uma expectativa exagerada, no sentido que muita gente esperava que teriam inúmeras ofertas por esses blocos. Na avaliação nossa do INEP, desde o início isso não estava dado. Porque o fato importante que pouca gente tem salientado é que esse leilão, você estava leiloando áreas que já tem produção, já tem reserva, a Petrobras já está produzindo. Então, isso inibiria que novas empresas entrassem nesse leilão como operadoras dessas áreas. Então, vamos dizer assim, empresas que tinham interesse em operadoras, consequentemente, não iriam entrar. Só iriam entrar empresas que quisessem fazer consórcio com a Petrobras. Então, o fato da Petrobras ter vencido as áreas como operadora, do nosso ponto de vista, não foi uma surpresa, é algo já para a gente relativamente esperado. Então, esse é um ponto. Do ponto de vista do que eu digo que é sucesso, a Petrobras venceu uma área com 100% das reservas e a outra com 90%. Então, boa parte das reservas que foram leiloadas, que foi um volume considerável, vai ficar para a Petrobras. Então, eu acho que isso é uma boa notícia, dado o volume gigantesco de reservas que tinha nessas áreas. Que talvez tenha gerado uma certa decepção do mercado, e também isso, acho que é o fato de a gente também surpreso, foi o fato de poucas empresas se interessarem em participarem do consórcio com a Petrobras, principalmente as empresas americanas e europeias. Mas como os leilões estão acelerados, a nossa avaliação é que elas estão se planejando para entrar nos próximos leilões que estão previstos. Então, assim, eu acho que dentro do que a gente imaginava, o saldo para o país foi positivo. Porque vai ter um volume de efetividade importante e a margem que a gente vai ter para as empresas, a grande parte dela vai passar na Petrobras. Enquanto a Petrobras, enquanto uma empresa pública estatal, parece que o resultado para a sociedade brasileira foi positivo. Rodrigo, nosso áudio não está muito legal, mas deu para entender. Tomara que para o nosso telespectador o áudio tenha saído um pouco melhor, mas quero agradecer muito a sua presença aqui e a sua participação sobre esse tema. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, eu te agradeço. Boa tarde. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, fica por aí, a gente já volta. Petrobras, né? Uma somente Petrobras, outra Petrobras e China.
E as outras ficaram sem nenhuma proposta. Mas foi o mesmo que o Fernando Brito falou, que é positivo para o Brasil, tendo em vista que queriam até cancelar por conta de você vender a preço de banana. Então... Mas, de novo, é positivo comparado com o que poderia ser de ruim, né? Isso. Então, Porque não foi vendido só para os estrangeiros. Positivo com P minúsculo, né? Porque, na verdade, o que se vai ganhar de dinheiro ao longo do tempo com isso é muito mais do que o dinheiro que entrou. Exatamente. Apesar de eles não terem alcançado os 100 bilhões que foi proposto. Né? Que é positivo, Está comigo, está comigo, Gui. Pera um pouquinho. Oi. Clóvis. Para você sentar um pouco mais virado para frente, para ficar melhor. Bom, para todos de volta ao vivo, nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre reforma administrativa e os impactos para a carreira pública. Estamos com o professor Clóvis Bueno de Azevedo, do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e Vinícius Ruiz Albino de Freitas, professor de Economia da Universidade Federal do ABC. No último bloco, a gente falava sobre uma das propostas dessa reforma administrativa, que é a permissão ao presidente de alterar por decreto a estrutura do Poder Executivo e até extinguir órgãos e ministérios. O Clóvis ia falar sobre isso, falou que tem uma longa explanação sobre isso. Então, tem um longo debate a respeito disso. Mas o que se tem por pacífico é que não se pode criar ou extinguir cargo, nem tampouco alterar a remuneração correspondente a cargos. Sim. Agora, alterar estruturas que no passado se entendia que apenas por leis poderia ser feito, na prática, estados e municípios e o próprio governo federal já vem fazendo, independentemente de lei, desde há 20, 30 anos. Altera-se nome, transfere para lá, transfere para cá. Cria novos ministérios. Cria novos ministérios, extingue. Os estados e os municípios não têm a prerrogativa de uma medida provisória, mas o governo federal tem. Então, ainda que se exija que é por lei, ele faz por medida provisória e se antecipa à lei. Sim. Agora, estados e municípios alteram as suas estruturas por decreto desde há muito tempo. Claro. O que acontece é que quando o governo não tem apoio político, ele exagera na mão, faz-se um questionamento judicial e, eventualmente, aquela alteração fica sendo cancelada, como aconteceu recentemente no governo Bolsonaro. Sim, foi exatamente o que aconteceu no início do governo. Exatamente. Tem uma outra questão, que isso faz parte da PEC do Pacto Federativo, que foi apresentada ontem, que é essa criação do estado de emergência fiscal, e daí que mexe diretamente com a questão administrativa, porque permite a redução de 25% da jornada do servidor com adequação dos vencimentos. O principal impacto é esse, né? Na verdade, é por um ano, que pode ser renovável, dependendo ali de quando você atinge esse estado de emergência fiscal. Mas o que vocês acham disso? Olha, eu acredito que isso pode virar aí uma prerrogativa para ser utilizado a todo mais momento. Vezes. Eu tenho receio, no curto prazo, pelo menos no curto prazo. Sim. Porque é muito danoso para o trabalhador, de repente, em um ano você vai ter 25% de redução de salário e depois isso pode ser renovado, você vai ficar com essa expectativa de que ano que vem pode continuar valendo ou não, eu vou ter meu salário de volta. Cria uma insegurança tão grande para a vida do servidor. Não, e aí, assim, claro que também devemos pensar na redução dos vencimentos do servidor público, mas mais do que isso, é a redução de 25% da oferta de um serviço público à população. É verdade, Embora claro. não seja uma regra de 3 perfeita, Sim. Mas se eu reduzo em 1/4 a quantidade de funcionários, eu reduzo, às vezes até numa proporção maior, o serviço que eu estou oferecendo à população. Sim. E a emenda permite ao chefe daquele ente federativo que ele decida quais são as carreiras e quais são os cargos para os quais haverá essa redução. Porque, por exemplo, pode pegar o setor dos professores, a categoria dos professores, uma categoria de servidores da saúde e, de repente, cortar 25% do horário de trabalho. Sim. Afeta diretamente o serviço que vai ser oferecido para a sociedade. Puxa, é bastante preocupante.
E isso é algo que começa a ser discutido já agora no Senado por conta dessa PEC do Pacto Federativo. Sim. Ou seja, nem é reforma administrativa, mas já está em discussão. Vocês veem Sendo que já possibilidade disso há passar? a PEC do teto dos gastos do governo anterior. Sim, sim. Não é? Porque, inclusive, só chamando essa PEC do teto de gastos, agora, nessa PEC do Pacto Federativo, tem a questão da junção do investimento mínimo da saúde e da educação, que agora você vai juntar esses dois investimentos e você fica a critério do município, estado, da União, o quanto vai investir em cada um deles. E daí você pode priorizar uma área e, de repente, não investir nada na outra. Sim. Então, eu vi até alguns comentários falando assim, a saúde que dá retorno mais imediato do que a educação, Exatamente. você investe tudo na saúde e deixa lá um percentual mínimo. O retorno político do investimento em saúde, por mais que saúde, claro, seja super importante, mas o retorno político é muito mais rápido. Sim. Então, o risco de que se invista desproporcionalmente em saúde mais do que se deveria é muito grande. Claro, um risco também. E eu acredito que desde a PEC do teto dos gastos, mas principalmente nessas propostas atuais, há por detrás uma visão de que, né, alguns serviços, a boa parte da população deve buscar no setor privado. Eu acho que, Sim. né, pensando, né, sobretudo na classe média, eu acho difícil, é um debate complexo, classe média, né, generalizar a classe média também é difícil, né, dividir o que é classe Sim. média. E, né, eu acredito que tem essa estratégia também. Né? Essa estratégia de talvez até de um sucateamento para levar o investimento no setor privado a você migrar para o setor privado realmente. Agora, existem alguns outros pontos até que eu vou comentar que o professor Clóvis trouxe para a gente, mas vocês acham que essa reforma administrativa ela é necessária, só que não com esses pontos que estão sendo debatidos, que estão sendo colocados pelo governo? Por que colocar uma reforma administrativa em discussão nesse momento? A expressão reforma administrativa, eu acho que ela é duas vezes inadequada aqui. Primeiro porque ela é uma expressão que se utiliza desde sempre. Desde a década de 30 que a gente vem falando em fazer reformas administrativas. E isso pode significar qualquer coisa. Sim. Né? Há uma segunda inadequação, porque, na verdade, a exceção dessa liberdade para alterar organogramas, o que se está propondo não é uma reforma administrativa, é uma reforma das regras para a gestão de pessoas. A reforma administrativa seria muito mais amplo do que isto, embora, claro, que isso também seja muito relevante. Terceiro, eu acho que, embora haja muito por fazer, é muito menos mexer na Constituição e muito mais mexer nas práticas, na maneira como se realizam concursos, a maneira como se cuida do estágio probatório, a maneira como se trata a estabilidade, a maneira como se faz a avaliação de desempenho dos funcionários, a redefinição de níveis salariais. Tudo isso pode se fazer por lei ordinária e muitas coisas nem sequer precisa de lei ordinária para fazer. Sim. Então, acho que é menos como é que se mexe na Constituição e mais como é que a gente aperfeiçoa a gestão de pessoas no setor público. E, de fato, há problemas, desde os mecanismos de ingresso até as formas de desligamento, não há dúvida. Sim. Mas eu não vejo que seja especificamente uma questão de reforma constitucional. Entendi. E um dos argumentos utilizados pelo governo é de que economia do gasto vai gerar possibilidade de investimento público. Sim. Né? Eu ouço mais falar nesse... Esse é o argumento central. Mas eles falam mais em pagar a dívida pública do que investimento em outras áreas de fato. Então, que investimentos serão esses? Sim. Onde serão colocados esses investimentos? Sim. Né? Na saúde e na educação? Não. Não. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado nessa discussão e em comprar qualquer ideia de que... Né, porque o debate colocado na imprensa, muitas vezes, leva a isso. Nós precisamos economizar. Sim. E o funcionalismo público é o vilão. Não é? Tentando fazer o raciocínio olha, mas e o desconto que é dado às empresas todo ano, por meio de refis?
e o que o Estado deixa de arrecadar todo Sim. ano. Né? Isso aí não entra nas propostas. E o que estamos gastando com juros, embora os juros estejam caindo, ainda gastamos demasiadamente com juros. Né? E o que estamos gastando ainda com Previdência, essa reforma da Previdência não é exatamente uma ótima reforma, mas há pontos e lugares da Previdência onde há gastos acima do que deveríamos fazer também. Sim. Né? Mas é recorrente eleger-se o tamanho da máquina e as despesas de pessoal como o grande culpado da história, né? O que não é verdade. Agora você trouxe um outro ponto também, que é em relação à possibilidade de terceirização. Essa reforma administrativa vai discutir isso também? O governo federal está empenhado em terceirizar tudo quanto possa. Inclusive serviços públicos. Especialmente em relação aos serviços públicos. Puxa, e é preocupante. Já, né? É preocupante, já vem acontecendo. Já existe saúde, a terceirização. Por exemplo, é fortíssima Das organizações sociais que agem é uma terceirização, forma é verdade. Mas quer ampliar. Né? Sim. E a ideia é terceirizar ainda mais, e tanto quanto possa, apostando que é mais barato e mais eficiente. Nem sempre é uma coisa, nem sempre é outra, e às vezes não é nenhuma das duas coisas. Sim. Né? Eu não estou entre os que são contra qualquer tipo de terceirização como uma posição de princípio. Ao contrário, às vezes é o caso. Sim. Mas é preciso fazer com muito cuidado, analisar caso a caso, de que maneira, em que condições... Quais são as consequências? Existe alguma área específica que vocês são contra essa terceirização? Só para a gente tentar entender melhor, porque na saúde já se pratica de fato. Então, eu acho que a terceirização, quando feita de maneira irrestrita e descuidada, ela é por definição ruim. Sim. Quando ela é feita de maneira cuidadosa, não necessariamente pode até ser bom. Eu dou o exemplo das organizações sociais. Sim. A ideia de organizações sociais atuando como uma parte do sistema público de saúde, eu vejo com bons olhos, mas como uma parte devidamente enquadrada dentro das regras do SUS, com controle muito claro de qual é a maneira de funcionar, com controle inclusive das finanças e do orçamento que o governo costuma não ter. Sendo feita essa fiscalização. Com um pagamento efetivamente de acordo com os resultados atingidos. Sim. E no mais das vezes os governos não sabem exatamente que resultados são esses. Sim. Com critérios muito claros para escolher qual organização social que deve ser contratada. Né? Claro. Regra geral é problemático. Sim. Você trouxe alguns outros pontos. Você acha que a gente precisa passar por mais algum ponto que seja fundamental nessa reforma administrativa para ser discutido? Eu enfatizaria talvez a questão da estabilidade. Né? Há um problema em relação à estabilidade no Brasil? Sim. Há um problema porque não é infrequente que a estabilidade vire impunidade. Né? Agora, a maneira de resolver essa questão, vale dizer que a estabilidade não seja a impunidade, não é acabar com a estabilidade. Sim. É lidar de maneira mais adequada com o Instituto da Estabilidade, que na verdade nada mais é do que a exigência de que haja uma razão de interesse público devidamente demonstrada para se desligar um funcionário estável. Qual razão? Há um monte de razões. Pode ser ineficiência, pode ser desídia, pode ser não comparecimento ao trabalho, pode ser uma falta grave. Numa condição limite, pode até ser a desnecessidade de uma determinada categoria profissional em função de uma inovação tecnológica. Há muitas hipóteses. Agora, achar que se resolve o problema da estabilidade permitindo um direito irrestrito de desligamento, eu acho que é muito pior do que os males que a maneira como nós lidamos com a estabilidade nos trazem. Claro. Porque a estabilidade ela é prerrogativa do cargo público e não da pessoa. Sim. Lembrando que essa reforma deve ser apresentada, então, na próxima semana. Ela vai começar a tramitação pela Câmara dos Deputados, de acordo com o que já foi informado, ao contrário das PECs que foram apresentadas ontem, que começam a tramitar pelo Senado. Então, tudo isso aí tramitando no nosso Congresso por alguns anos. Vamos ver quanto tempo vai durar essa tramitação, em quanto tempo tudo isso vai ser discutido. Quero agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigada, professores. Muito obrigado, nós que agradecemos. Obrigada. Agradeço, obrigado. Deixa eu ver, eu não consegui ler comentários durante os intervalos, que foi mais corridinho. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns comentários agora, que vocês mandaram pra gente pelas redes sociais. O Fernando Gregório da Silva acompanha com a gente, a Cleiton Domingos, a Rosa Marques,
Sérgio Luiz está com a gente, boa tarde, ótimo programa. Cecília Silva, boa tarde. Domingo Sávio. Eliane Campelo, que é membro, inclusive, do nosso canal do YouTube, ela disse: boa tarde, que ótima notícia sobre o leilão do pré-sal. É consequência da falta de legitimidade do governo Bolsonaro. Quem vai botar dinheiro com tamanha insegurança jurídica aqui no Brasil? Newton Vieira Cardoso falaram assim: ficaram com medo de fazer negócio com um governo ilegítimo e ter problema futuramente. O Vitor também está com a gente, deu boa tarde. Roberto Ferreira. Ele disse assim: Sérgio Moro é sem nenhuma dúvida uma figura repugnante dessa combalida república, disse ele. Regina Assunção, gratidão pela maravilhosa explanação sobre Fernando Brito falando sobre petróleo. Mirtes Cohen disse: que notícia boa de hoje, o leilão do pré-sal foi um fiasco. Marcelo Carvalho falou que está adorando o programa, ele é de Belém do Pará. E o Renan Cardoso, que é de Curitiba, Paraná, falou excelentes explicações aqui no estúdio. Muito obrigada pelos comentários, pessoal. Mandem sempre. Eu agradeço a companhia essa tarde. Lembrando que você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente. Bom, para todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Se você está nos acompanhando pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada novamente pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.